Muito bom dia, uma vez mais, a todos. Nós temos começámos na semana passada a considerar este assunto que creio que é importante, que é o duplo propósito de Deus. Um assunto que, se não tivermos compreensão dele, uma compreensão correta dele, o nosso estudo da Palavra de Deus, a nossa compreensão das Escrituras, vai ser como, alguém comparava isto a tentar encher um depósito de gasolina, mas com a pistola com a qual abastecemos a 2 metros de distância. Conseguimos pôr alguma coisa lá dentro, mas nunca vai ser tão eficaz como se nós enfiarmos dentro do orifício, do depósito, a pistola. E o estudo da Palavra de Deus, se nós não compreendermos que Deus tem um propósito duplo, e nós iremos ver o duplo propósito da encarnação, da crucificação, da ressurreição, da ascensão e da segunda vinda do Senhor, que há diferenças, o nosso estudo, a nossa compreensão e até a nossa vida prática vai ter sérias condicionantes. Em certos casos pode levar mesmo, não é esse certamente o nosso caso, mas em certos casos a falta de compreensão destes factos pode levar mesmo a que a exposição do Evangelho seja tão adulterada, tão torta, que nem sequer seja uma mensagem que salva verdadeiramente. Porque se alguém hoje abre a Palavra de Deus em Atos, por exemplo, em Atos 2, em Atos 2, 38, Atos 2, 38, Atos 2, 37, isto é durante o discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, e ele está a falar do crime nacional que o povo de Israel tinha cometido, que era o de crucificar ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 36, sabe, pois com toda a certeza, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungindo-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos ver aos irmãos? E ele disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se alguém prega hoje isto, se alguém anuncia a morte de Cristo como o crime que cometeram e anuncia os termos da salvação nesta forma, sinceramente eu não sei como é que as pessoas podem ser salvas. Não vejo como. Por isso é importantíssimo que nós compreendamos as diferenças. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Isto não é o Evangelho hoje. Era o Evangelho na altura. E o Evangelho não é sempre o mesmo. A Palavra de Deus diz em Gálatas 3:8 que Deus pregou, tendo a Escritura previsto que Deus havia de salvar os gentios, pregou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: um dia Cristo há de morrer por ter os teus pecados, crê nele e serás salvo. Não. Diz: todas as nações serão benditas em ti. Portanto, o Evangelho não é sempre o mesmo. E nós vimos na semana passada que há uma distinção clara nas Escrituras. Nós vemos essa distinção clara logo no primeiro versículo. No princípio, criou Deus, não o universo, mas criou os céus e a terra. Há um duplo propósito de Deus, um propósito para os céus e outro propósito para a terra. O propósito dos céus foi preparado desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos esteve oculto este propósito de Deus para os céus, para a Igreja Corpo de Cristo. A mensagem da graça esteve desde os tempos eternos, esteve oculto. Há uma expressão muito interessante que eu aprecio bastante, aparece só 2 vezes na Palavra de Deus, que é em Efésios, que fala das riquezas incompreensíveis de Cristo. A palavra é traduzida, é a mesma palavra que aparece em Romanos, creio que Romanos 10 ou 11. Inescrutáveis são os teus caminhos, é a mesma palavra. E a palavra grega,
vai soar um palavrão, anexekniastos. É algo que não deixou rastro qualquer. E nós podemos ler as Escrituras ao longo de todo o Velho Testamento, até chegar ao apóstolo Paulo, e não encontramos um único indício de que a mensagem da graça iria chegar. Só quando Deus salvou o apóstolo Paulo é que nós vemos isto é completamente surpreendente. Não havia nenhuma previsão de que isto iria acontecer algum dia. Porquê? Porque esteve desde os tempos eternos ocultos. Esta palavra, alguns se calhar gostam de pegar em riquezas incompreensíveis. Não podemos compreender. Não. Mas Deus não as revelou. Por isso é suposto nós compreendê-las, estudá-las. Só que são coisas que ficaram escondidas, ocultas desde os tempos eternos, e não há nada nos escritos antes do apóstolo Paulo que dê sequer a entender que isto iria acontecer. Alguns gostam de pegar em algumas passagens que o Senhor Jesus Cristo diz, por exemplo, aquela tenho outro rebanho, outras ovelhas de outro rebanho, e depois seremos todos um só rebanho e um só pastor, mas isso não está relacionado com a igreja, está relacionado com os que estavam dispersos. Mas então, passando ao que eu gostaria de falar hoje, eu quando preparei este estudo, já o dei em tempos, noutro lugar, e colocava sempre umas perguntinhas no final de cada estudo. E gostava de analisar um bocadinho rapidamente, não precisamos estar com a gastar muito tempo na resposta a estas perguntas, mas primeira pergunta, porque é que o descrente não consegue compreender a Bíblia? Porque lhe parece loucura? Porque a Bíblia discerne-se espiritualmente? Porque o descrente não tem o Espírito Santo e por isso não pode compreender a Escritura. Tem de começar primeiro por compreender a verdade simples de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Enquanto que não chegar a essa compreensão e reconhecer o seu estado de pecador e aceitar a salvação que Deus oferece, pode ler a Bíblia de uma ponta à outra. Pode saber a história da Bíblia melhor do que qualquer crente. Mas enquanto que não tiver aceitado a salvação que Deus oferece, estiver selado com o Espírito Santo, o seu estudo das Escrituras será como daqueles dois homens que um dia, depois de uma noite de copos, enfiaram-se dentro de um barco, num cais, e remaram a noite toda. Remaram, para atravessar para outra margem, e nunca mais chegavam ao sítio, nunca mais chegavam ao outro lado, até que, exaustos, caíram para o lado e adormeceram. E de manhã acordaram, já com uma grande ressaca, e aperceberam-se de que o seu barco não tinha saído do lugar porque estava preso, estava amarrado ao cais. E o estudo das Escrituras que muitos fazem, sem ter o Espírito de Deus neles, é igual. Não vão a lado nenhum. Porque não têm o Espírito Santo. Estão amarrados ainda. Não conseguem ir a lado nenhum. E depois, claro, nós vemos muitos descrentes a zombar da palavra de Deus, a tecer comentários que é mesmo de quem não entende o mínimo dos mínimos do que Deus, de como Deus é e do Espírito, não percebem nada do Espírito de Deus, não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque não têm neles o Espírito Santo. E o que é que o crente, segunda pergunta, o que é que o crente deve fazer para compreender a Bíblia? Estudá-la com o desejo de aprender, com uma mente aberta e em oração, e ser diligente no estudo. Mas, infelizmente, nem alguns crentes não conseguem compreender a Bíblia. Porquê? Porque ou não são diligentes no estudo, não deixam que o Espírito de Deus, que seja o Espírito Santo a interpretar as coisas, interpretam com uma compreensão carnal. O apóstolo Paulo fala também da carnal compreensão. Querem compreender as coisas de uma forma carnal, porque não as estudam
adequadamente, não fazem as distinções bíblicas que são importantíssimas e por isso não conseguem compreender a palavra de Deus. E esta recomendação que nós falámos na semana passada do apóstolo Paulo, que ele fez a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, nem sempre foi a mesma. O apóstolo Paulo diz a Timóteo para se aplicar no estudo da palavra de Deus. Mas, aos discípulos, a dada altura ele disse, quando fores levado perante os reis e governadores, não estejam preocupados com o que eu vejo dizer, porque na hora o Espírito Santo vos há de dizer o que deveis falar. Isto é uma contradição enorme na palavra de Deus. Há pessoas que gostam muito de dizer não há contradição qualquer na palavra de Deus. É assim. Se nós soubermos colocar as coisas no devido lugar, não há. Mas agora se nós dissermos, como alguns dizem, não há diferença nenhuma, desde Gênesis e Apocalipse o Evangelho é sempre o mesmo, o plano de Deus é sempre o mesmo, vamos ter sérios problemas. Aqui o Senhor está a dizer, o Espírito Santo vai ensinar-vos o que é que vocês devem falar, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, estuda. E ele próprio queria continuar a estudar, pede a Timóteo para trazer os livros e os pergaminhos. Ou seja, ele queria continuar a estudar. E como é que nós explicamos as aparentes contradições da Bíblia? É que Deus tem agido para com o homem de diferentes formas, às quais nós chamamos dispensações. Um pouco como nós temos várias administrações, entre aspas, vários governos. Tivemos um governo até há alguns meses, agora já temos outro. São diferentes governos, diferentes formas de governar. Deus também tem governado de formas diferentes em relação ao homem. Tem lidado com o homem de diferentes formas. Mas não é porque Deus muda, é porque o homem muda, o homem falha. Falhou várias vezes e Deus teve de lidar com o homem de formas diferentes. E pensar que Deus já agiu sempre da mesma maneira, que sempre teve a mesma mensagem para o homem, é uma falha grave. Vai levar a sérios problemas na compreensão das Escrituras. Um erro enorme que alguém pode fazer é, por exemplo, pegar na palavra Evangelho, ir a uma concordância e sempre que aparece Evangelho pensar que é a mensagem de Deus para hoje. Só como nós já vimos, várias vezes a palavra Evangelho aparece nas Escrituras com diferentes significados. Não quer dizer sempre a mesma coisa. Evangelho é boas novas. E as boas novas de Deus, numa altura, por exemplo, no Jardim do Éden, não é a mesma mensagem, não são as mesmas boas novas que Deus apresenta hoje. Eu creio que disse a semana passada, as boas novas de Deus para Adão e Eva eram: comerás livremente de toda a árvore do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Isto era o Evangelho. Se eles seguissem aquilo, seriam felizes e viveriam para sempre no paraíso. Não fizeram aquilo. Separação. Tiveram de experimentar a separação de Deus. Hoje em dia, o Evangelho é: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse é o Evangelho. A morte e a ressurreição de Cristo é a única forma pela qual nós podemos ser reconciliados com Deus. Isto é o Evangelho. Mas se nós pegarmos na palavra Evangelho e querer que aquilo queira dizer sempre a mesma coisa, umas vezes diz uma coisa, outras vezes diz outra, e não pode ser sempre a mesma coisa. E vimos a Abraão, o Evangelho de Abraão foi outro, não foi exatamente aquilo que nós pregamos hoje. Então, avançando, creio que a última pergunta: onde está a chave para a compreensão da Bíblia? Está na porta. A chave já está na porta, é só mesmo pegar nela, rodar e entrar. Se nós não quisermos ligar... Imaginem, alguém quer entrar em casa e a chave está na porta. E eu não ligo à chave que está na porta. Tento entrar, forçar a porta, arrombar. Mas não consigo. A chave está ali na porta. É só rodar e entrar. No princípio, que o Deus dos céus e a terra, Deus tem propósitos diferentes para os céus e para a terra. Então, avançando,
Qual é a principal divisão que devemos encontrar na Bíblia? Profecia e mistério. O propósito de Deus para o seu povo terreno, falado pelos seus profetas desde o princípio. Não tem a diferença, desde o princípio. Enquanto que o propósito de Deus para o seu povo celestial estava oculto desde os tempos eternos. Esta é a principal distinção que nós devemos encontrar na Bíblia. E quando nós não compreendemos ou não aceitamos, porque há muitos principalmente que não querem aceitar. Há alguns que até percebem, entendem isto, só que estão de tal forma maniatados por outros interesses que não é fácil, por vezes, de abrir mão daquilo que se tem por algo que se compreende e se sabe ser verdadeiro e que faz toda a diferença. Por exemplo, alguns não querem aceitar, nem querem saber destas distinções bíblicas, não querem saber do facto de que o apóstolo Paulo tem uma mensagem completamente diferente da dos 12, porque se o aceitarem, perdem uma série de coisas. Há uns que perdem o batismo. E quantas lutas, quantas guerras tem havido por causa do batismo. O apóstolo Paulo é muito claro. Deus não o enviou a batizar. Deus enviou-me a evangelizar e não a batizar. Infelizmente, alguns agarram-se ao batismo com um afinco extraordinário. Parece-me quase aqueles efésios que gritaram durante várias horas: grande é a Diana dos Efésios. E para alguns parece que o batismo é a coisa mais preciosa para eles, quando nós sabemos e compreendemos que o batismo não está em vigor nos tempos de hoje. Outros perderiam, e aí entramos em campos mais perigosos, perderiam o dízimo, porque não vemos uma única vez o apóstolo Paulo apelar ao dízimo. Cada um contribua consoante a sua prosperidade, consoante aquilo que o Senhor tiver posto no seu coração. Não vemos dízimo em lado algum nos ensinamentos de Paulo. Mas se as pessoas que vivem para as coisas terrenas, que muitos dos que são supostamente ministros de Deus vivem só para as coisas terrenas, sabem que perderiam toda uma máquina montada, todo um estilo de vida, se dissessem, como certa vez Moisés teve de dizer à nação de Israel: parem de trazer dádivas a Deus, já chega, já temos o suficiente para o tabernáculo. Alguma vez ouviram algum desses pastores a dizer: já chega, já temos o suficiente para as necessidades da obra de Deus? O que eles fazem passa outra vez, ainda não chega. Isso é completamente contrário aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Porque nunca fala disto. Outros perderiam os dons das línguas. Porque o apóstolo Paulo diz: havendo línguas cessarão. Perderiam isso. Outros perderiam, já agora, ainda que alguém falasse em línguas, deveria haver a possibilidade, tem de haver a possibilidade de se perceber o que é que a pessoa está a dizer. Mas nunca se percebe o que é que a pessoa está a dizer, nem a própria pessoa. Os dons das curas, também alguns perderiam o dom das pseudo-curas. Eles nunca existem verdadeiramente. Certa vez, o nosso irmão Fernando levou o seu filho Simão penso que é a Igreja de Deus Vivo. De vez em quando vou ao Algeriz ou lá para aqueles lados, a Cláudia diz-me: olha, foi aqui que o meu pai veio com o Simão para ser curado. Só curam pessoas que estão bem, nunca curam. Nunca vi algum deles a curar um homem que tivesse uma mão mirrada, uma mão murcha. Isso não acontece. Acontece mais do domínio do psicológico. Nunca acontece algo verdadeiramente extraordinário como Deus fez noutros tempos, como o Senhor Jesus Cristo fez, como os apóstolos fizeram, como o apóstolo Paulo fez, até a certa altura, pessoas que eram ressuscitadas dos mortos. E atenção, eu nunca dizia
venham que vai haver curas. Não, as pessoas vinham, o Senhor via-os e curava-os. Muitas vezes curava-os, como o apóstolo Pedro e o apóstolo João fizeram aquele coxo à entrada do templo, sem ele ter pedido para ser curado. O apóstolo Paulo, a dada altura, teve de dizer, o apóstolo Paulo ficou doente, não se conseguiu curar a si próprio. Alguns dizem, tem a ousadia, o desplante de dizer falta de fé do apóstolo Paulo, quando ele diz, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não percebo como conciliar estes factos, esta afirmação com o facto do apóstolo Paulo ter dito isto. Ele teve de dizer a dada altura que deixei Trófimo doente em Mileto, por isso ele já não havia dons de curas. Força. Não, força. Em relação às curas, achas que Deus hoje não pode curar, não tem poder para curar? Ter poder tem. Não há essa promessa de que Deus cure. Nem é o mais importante para o crente. Mesmo quando nós falamos aqui da vontade de Deus, a minha opinião daquilo que eu vejo nas Escrituras é que, e mesmo no exemplo do apóstolo Paulo, ele orou para ser curado e a resposta de Deus não foi não, foi a minha graça te basta. Podemos, por exemplo, se eu souber que um irmão está doente, eu devo orar por ele, mas não necessariamente o Senhor cura-o, porque não sabemos se isso é o melhor. Os reis, devemos ter dado esse exemplo, o rei Ezequias pediu a Deus para ser curado, ele ficou doente para a morte, pediu a Deus para ser curado e Deus curou-o. E foi a pior coisa que lhe podia ter acontecido, como nós podemos ver que dois acontecimentos posteriores na sua vida, a visita do rei da Babilónia e o nascimento do seu filho Manassés, que foi a pior coisa que lhes podia ter acontecido. Deus é poderoso, mas sinceramente não vejo base bíblica no presente dispensação para nós esperarmos isso de Deus. Isto pode ser um bocado cruel, dizer de alguém que tenha uma doença, dizer, olha, estás doente, vou orar por ti, mas não vou pedir a Deus que te cure, porque eu não sei se é melhor para ti. Isto pode parecer um bocado cruel, mas é o que eu vejo na experiência do apóstolo Paulo, sinceramente. Mas claro, eu costumo dar também este exemplo, já falei dele, do nosso irmão Fernando, do meu sogro. Ele já na altura dizia, com o pouco conhecimento que tinha, porque ele era crente há pouco tempo, o Simão ficou doente em finais dos anos 80, ele era crente há pouco tempo, e ele já na altura dizia, Senhor, tu sabes que o meu desejo é que ele viva, mas se faça a tua vontade. Deve ser esse nosso espírito. A nossa oração para com em relação ao irmão que está doente deve ser, Senhor, conforta-o, fortalece-o espiritualmente, e acho que aqui não vou entrar em nenhum campo complicado. Permite que ele não sofra. Mesmo que tu não o cures, permite que ele não sofra muito. Que ele, mesmo no meio da adversidade, não te renegue, porque sabemos que alguns no meio da adversidade, de provação dura, acabam por renegar a Deus. Não é um assunto fácil, mas porque eu sei que alguns dizem que o Senhor não há curandeiros, mas oração intercessória pode curar o nosso irmão. Vamos orar para que o Senhor cure o nosso irmão. Porque por vezes a pessoa sabe-se de fulano tal que está doente e vamos orar por ele para que o Senhor o cure, e depois ele até fica melhor, foi a resposta à oração. Eu não vejo as coisas dessa forma. Ouvi há tempos alguém dizer, alguém que tinha a filha bastante doente e passado algum tempo encontrei, já estava, e graças a Deus está de saúde, e ela dizia, foi muita oração.
Eu, sinceramente, não vejo as coisas dessa forma, com toda a sinceridade. Se alguém me mostrar pelas Escrituras o contrário, eu não vejo isso. Eu terei todo o gosto em falar isso. Isto é uma visão talvez um bocado cruel, um bocado crua, não cruel não, um bocado crua das coisas. Mas antes de dizer isto, do que estar a alimentar falsas esperanças. Imaginem o quão frustrante é alguém ter o seu filho doente, levá-lo a uma dessas sessões de curas e ele vir igual. Isto depois traz, como eu tinha aqui escrito, descrédito para a obra de Deus. Imagina como é que alguém que tenha o seu filho doente e que o leve para ser curado, com que ideia que ele fica de Deus? Ele vai querer mais alguma coisa com Deus? Não quero. E o problema da nossa sociedade hoje em dia, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia, é que o contacto que teve com algo relacionado com Deus foi trágico. Foi com a Igreja Católica, a esmagadora maioria. E a partir de certa altura aquilo deixou de fazer sentido para eles, porque vêm pessoas hipócritas, vêm pessoas que só vivem da aparência, vem a opulência, o luxo que há no Vaticano, vem a falta de lógica em todo aquele sistema de santos e de uma máquina tão pesada que é o Vaticano e toda a Igreja Católica, e desistem daquilo. E outros que estiveram desapontados com aquilo, vão atrás dos evangélicos, de alguns evangélicos, que pregam curas, chegam lá e ficam completamente decepcionados. Isto traz descrédito para a obra de Deus. E alguém que lhes diga, a quem seja dito, tem um filho doente, lhes diga, vamos orar por ti, o Senhor é todo poderoso, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai curar, vamos orar. E a criança morre. Como é que fica Deus no meio disto tudo? Fica desacreditado. O nome de Deus é desonrado. Porquê? Porque as pessoas colocam uma expectativa em Deus, têm expectativas em relação a Deus que Ele nunca prometeu cumpri-las nos tempos de hoje. E é muito importante que nós vejamos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne, orou 3 vezes e o Senhor disse, a minha graça te basta. Por isso, às vezes, posso dizer, não vemos Paulo orar por saúde, vemos 3 vezes, mais nenhuma. Mesmo quando ele escreve as suas cartas, nunca diz, eu espero que estejam de boa saúde. Não, diz, que estejais corroborados, fortalecidos. É isso que o apóstolo Paulo pede sempre. Por exemplo, aos Filipenses, e peço isto, ele diz em Filipenses 1:9, e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não vemos ele aqui a dizer, espero que estejam que esta carta vos encontre de boa saúde, espiritual e física, nada disso. Não vamos dizer, claro, se me perguntarem, preferes ter saúde ou doença? Eu prefiro ter saúde, sinceramente. Mas não é esse o principal, porque é possível honrar a Deus, é possível ser um crente fiel a Deus e agradecido, mesmo não tendo saúde. Eu posso dar um exemplo. Mas, já agora, há aqui uma distinção em relação ao apóstolo João, por exemplo. Ele diz ao amado Gaio, na 3ª epístola, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai à tua alma. Eu acho que se calhar se nós disséssemos isto a alguns, estávamos a desejar doença para eles. Porque infelizmente alguns espiritualmente não vão bem, e se nós dissermos, tenhas saúde como vai bem à tua alma, se calhar não era grandes votos de saúde física. Mas aqui, lá está, mas o apóstolo João escreve noutro programa, não escreve no programa da graça. E por isso há aqui
uma ênfase que o apóstolo Paulo não dá ao aspecto físico. Não sei se terei respondido, mas essa é a compreensão que tenho. Devemos orar pelo nosso irmão doente, mas não esperar de Deus a cura. Porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo, como ele diz aos Efésios, segundo o poder que em nós opera. Ora bem, e vamos terminar só com a revisão da semana passada, mas vou só ler aqui mais um slide. A compreensão dos diferentes propósitos de Deus é de vital importância para as nossas vidas. Se não compreendermos ou não aceitarmos esta verdade, vamos ter grandes dissabores, como temos estado a ver. Imaginem o que é... Quantas pessoas se tornaram incrédulos, ateus, por causa de terem tido contacto com uma noção errada de Deus. Com um Deus que vai resolver todos os teus problemas, Deus é o maior, Deus é todo poderoso, vai resolver todos os problemas da tua vida. Mas Ele não promete isso. E depois o que acontece? As pessoas desanimam e desviam-se de Deus. Isto vai afetar a nossa oração, como estávamos a ver, a forma como aquilo que pedimos e que nós vamos pedir a Deus é principalmente no domínio do progresso da sua obra, no domínio do espiritual, não tanto na dimensão física. Nos cultos, também, a forma como nós realizamos os cultos, se é com línguas, se é com curas, se é com... Não vemos nada disso. Como nos cultos também, nós percebemos que no programa da graça não se espera grande manifestação física, não se espera braços no ar, muita dimensão física. É mais a palavra de Deus a falar, como o apóstolo Paulo dizia, se alguém tiver uma profecia, algo para dar a conhecer aos seus irmãos, que o faça, pela sua ordem. Se alguém tiver línguas, que haja intérprete, ou seja, tem de haver ordem. Não há aqui uma algazarra como se vê em alguns casos. A contribuição, também já falámos, não vemos o apóstolo Paulo apelar ao dízimo. Vemos sim o apóstolo Paulo, e é extraordinário, o apóstolo Paulo fala aos coríntios sobre os filipenses, os macedónios, que da sua profunda pobreza contribuíram acima daquilo que podia, das suas possibilidades. E ele não pede para ele não está a pedir para ele, está a pedir para os crentes pobres em Jerusalém. Nunca vemos Paulo a pedir diretamente para ele. E é bastante interessante, nós estamos a estudar isso na Quinta de Conde, quando ele diz aos filipenses, só vocês é que, entre aspas, quiseram alguma coisa comigo no que diz respeito a dar e a receber. Mesmo quando eu estava em Tessalónica, vocês me enviaram o que era necessário. Ou seja, Paulo estava em Tessalónica a ser útil para aqueles crentes em Tessalónica e não dizia: olha, meus amigos, ó Tessalonicenses, passem para cá dinheiro que eu estou aqui e tenho de viver de alguma coisa, não vivo do ar. Não, ele não pediu nada a ninguém, nem mesmo aos filipenses, e foram os filipenses, crentes de fora, que enviaram uma e outra vez o necessário para o apóstolo Paulo. Não vemos aqui contribuição, pelo menos que eu tenha conhecimento, contribuição dos tessalonicenses. E na evangelização, a forma como nós evangelizamos, que evangelho é que vamos pregar? Eu lembro-me, já há muitos anos, em Estarreja, havia outras igrejas ditas cristãs, não sei ao certo se posso chamar irmãos. Meu pai chamava-nos primos, não era bem irmãos. Porquê? Era a igreja Carisma, alguns conhecerão, do chamado pastor Leonel,
E queriam, certo dia, eles queriam cooperar, queriam que houvesse cooperação entre a igreja dita dos irmãos e a igreja carisma. Basicamente eles queriam, creio eu, absorver a igreja dos irmãos. Então queriam cooperar. O meu pai na altura disse, primeiro temos de nos sentar para ver o que é que vamos anunciar. Se queremos colaborar, se queremos evangelizar juntos, o que é que vamos anunciar? É preciso ter muito cuidado com isso. Se formos a partir para evangelização, primeiro temos de sentar calmamente e ver, para ver se há alguma convergência, se há alguma harmonia naquilo que se vai pregar. Se não, um diz uma coisa e o outro diz outra e é uma confusão. E ninguém se entende. E é uma crítica que se coloca muitas vezes ao movimento evangélico, com o qual também não quero ter muito a ver com esse movimento, porque é uma confusão, é que não há harmonia. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Como é que eles podem estar todos certos se dizem coisas que estão completamente diferentes? Por isso é muito importante que nós compreendamos, em primeiro lugar, estas diferenças, e nomeadamente na evangelização. Se nós não tivermos cuidado com estas distinções, podemos ser apanhados a pregar um evangelho fora de prazo. E um evangelho fora de prazo, ou seja, que não está em vigor, é muito mais perigoso do que um iogurte que passou de prazo há um ano. Porque este evangelho passou de prazo, alguns evangelhos que alguns querem pregar hoje, já passaram de prazo há quase 2000 anos, alguns mais até. Se nós queremos impingi-los a alguém, estamos a contribuir para a morte espiritual. Estamos a contribuir para descrédito, para grandes dissabores. Por isso, demos graças a Deus porque Ele nos revelou esta mensagem gloriosa da graça de Deus. Defendamos-la, porque se nós não fizermos, mais ninguém vai fazer. Eu não estou a ver os nossos irmãos, que eu estimo muito, os nossos irmãos das igrejas batistas, a defender a mensagem da graça. Não estou a ver os nossos irmãos das Assembleias de Deus a defender a mensagem da graça. Não estou a ver os nossos irmãos mais ou menos próximos de nós, das igrejas dos irmãos, a defender a mensagem da graça. Eles misturam tudo. Mesmo esses, que nós, se calhar, os consideramos mais ou menos próximos de nós em termos de doutrina. Mas temos de ter nós aplicar-nos ao estudo da Palavra de Deus e sempre que partimos para o estudo da Palavra de Deus, partimos deste princípio que Deus não age para com o homem sempre da mesma forma. Porque se o fizermos, se pensarmos que é tudo estrada, como eu vos contei na semana passada, se eu disse ao meu GPS, é tudo estrada. Não há diferença entre estradas alcatroadas e estradas terra batida. E depois mandam-me para uma estrada terra batida e eu dei-me mal. E muita gente dá-se mal com as Escrituras porque dizem, é tudo estrada boa. Mas nem tudo é estrada boa para nós hoje. Por isso, agarramos ao estudo e agarramos ao estudo partindo deste princípio que Deus tem um duplo propósito. Vamos terminar então com a oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que nos dás de abrir a tua palavra, tirar dela o ensinamento para nós. Damos graças, Senhor, porque chegamos a este entendimento de que tu não ages sempre da mesma forma para com o homem, não porque tu mudes, porque em ti não há mudança nem sombra de variação, mas porque o homem falha e porque como tu queres que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, tu proporcionas sempre boas novas, proporcionas sempre um meio pelo qual os homens podem ser salvos, pelo qual os homens podem ser reconciliados contigo. Damos graças porque aceitamos esta tua tão grande salvação, para a qual ninguém escapará se não a tentar. E damos graças, Senhor, porque chegamos a este entendimento, a esta compreensão, e queremos agora que esta compreensão tenha efeitos nas nossas vidas, sejamos também capazes de passá-la a outros para que eles também possam ser bem-aventurados, possam ser abençoados pela compreensão clara do teu propósito para eles hoje.
Nós queremos agradecer por todas estas coisas, pedindo que sejas connosco ainda no resto dos momentos que aqui vamos passar, e nós te agradecemos por isto tudo, no nome e nos méritos do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo.